O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar um ponto importante do Marco Civil da Internet. É o artigo 19, aquele que diz que as redes sociais só podem ser responsabilizadas por postagens se ignorarem uma ordem judicial. Mas o que isso quer dizer na prática? Que Facebook, Instagram, X, Google e outras plataformas são obrigadas a apagar algum conteúdo só depois da decisão da justiça. E até lá vale tudo, ofender, atacar ou divulgar fake news. O STF quer saber se essa regra faz sentido nos dias de hoje. Dias Toffoli, o ministro relator, já deixou claro. Para ele, o artigo é inconstitucional. O artigo 19, consequentemente, ele trouxe uma cláusula legal de imunidade de responsabilização pelo período entre a postagem e a deliberação judicial. Se tem conteúdo ilegal, a plataforma tem que agir, com ou sem ordem da Justiça. Luiz Fux acompanhou o voto do relator. O Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, propôs um meio termo. Em alguns casos, a responsabilidade direta pode ser sim das redes. O André Mendonça foi contra a mudança e defende que quem deve decidir isso é o Congresso e não o Judiciário. Que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva. Essa discussão, que parece não ter fim, envolve casos concretos, como perfis falsos no Facebook e comunidades ofensivas no Orkut. E o que for definido pela Corte vai valer para todo mundo. O Supremo vai dizer quem vai responder pelo que vai ser publicado nas redes. Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes, que está começando. Aqui sempre com um convidado e uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o secretário João Brant, que é secretário de Políticas Digitais da Presidência da República. Um prazer te receber, secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela, prazer meu. Obrigada pelo seu tempo. Secretário, vamos começar, então, pela retomada da discussão do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, principalmente falando sobre a constitucionalidade do artigo 19 desse marco. Acho que o senhor pode explicar melhor do que eu do que se trata e como é que está, até agora, o posicionamento dos ministros a respeito disso, a importância também, na visão até do governo federal, sobre a retomada dessa discussão, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é entender do que estamos falando, né? Qual que é a regra atual e por que ela está sendo questionada. Isso. Nós estamos discutindo qual o tamanho da responsabilidade das plataformas digitais, na verdade não só das plataformas, de todos os provedores de serviços no ambiente digital, mas sobre o conteúdo de terceiros. A regra que existe atualmente, ela estabelece que as plataformas não são responsáveis judicialmente, a não ser que elas deixem de cumprir uma ordem judicial. E essa regra está sendo questionada na Justiça, no STF, justamente porque ela difere, ela é estranha a todo o ordenamento jurídico brasileiro. E, na prática, ela acaba dando guarida para violação de direitos fundamentais. Então, a gente tem hoje uma regra de responsabilidade para o ambiente digital que faz com que as plataformas, por exemplo, não tenham nenhum incentivo a promover um ambiente seguro. Porque se entre a postagem de alguém e uma ordem judicial elas não são responsáveis por nada, ela pode simplesmente lavar as mãos e falar, deixa a briga correr aqui, nós temos violação de direitos acontecendo, nós temos danos ocorrendo, às vezes a crianças e adolescentes, às vezes golpes e fraudes, e tudo isso as plataformas elas podem lavar as mãos. Elas têm regras próprias que elas aplicam, porque também não interessa digamos assim, um ambiente completamente do vale tudo, mas essas regras não são suficientes para garantir o mínimo, aquilo que a Constituição coloca como obrigação dos cidadãos, da sociedade, das empresas, proteger do ponto de vista dos direitos.
Então, a discussão que está sendo feita no Supremo beleza, se essa regra for inconstitucional ou parcialmente inconstitucional, o que seria de fato constitucional? Né? Qual é a regra que você precisa colocar no lugar para que você atinja um nível mínimo aí de constitucionalidade? E aí essa dose é que está sendo debatida. Se você pegar os 3 primeiros votos do ministro Toffoli, ministro Fux e ministro Barroso, eles vão numa direção de inconstitucionalidade parcial ou inconstitucionalidade total. Agora teve o voto do André Mendonça. Mas, de certa maneira, o que está se configurando como uma visão majoritária no Supremo é a visão de que, no mínimo, parcialmente, esse artigo é inconstitucional. E aí a questão é um pouco como é que a gente consegue responder com uma dose, né, uma dosimetria aí de solução, vamos chamar assim, que não gere um efeito reverso de acabar afetando a liberdade de expressão dos usuários. Mas eu acho que o Supremo está num bom caminho de trazer o problema para o centro da mesa, perceber que tem um problema sério no ordenamento jurídico atual com o artigo 19 do Marco Civil e buscar uma receita que equilibre direitos. Eu acho importante a gente sempre ressaltar, né, que essa lei ela foi aprovada lá em 2014. A gente já teve muitas mudanças nas redes sociais desde lá. A inteligência artificial, por exemplo, é um aspecto ultra importante que todo período eleitoral a gente sofre com as deepfakes agora, com as fake news, enfim, e todo tipo de horror que a gente possa imaginar, né? Agora, essa legislação que a gente tem, adequada, como é que o senhor avalia, né? Se ela é adequada para a internet com todas essas alterações que a gente teve até então, e se o correto seria a gente aprimorar o Marco Civil que já existe, ou se seria substituir por alguma outra legislação, por alguma outra coisa, enfim. Qual que é a visão do senhor secretário a respeito disso? Olha só, o governo tem uma visão clara sobre o ordenamento do artigo 19. É uma visão de que ele é parcialmente inconstitucional. Isso está apresentado como posição do governo nos autos do processo. Então, nossa perspectiva é que, e aí quando a gente fala parcialmente, é porque você tem alguns serviços e alguns tensionamentos, algumas colisões de direitos fundamentais que seguem exigindo, ou deveriam seguir exigindo, ordem judicial para remoção. Então, quando a gente fala de um registro, de um serviço, por exemplo, de simples hospedagem de conteúdo, ou alguma coisa em que você não pode exigir que o cara tenha um acompanhamento, ele não tem nenhum tipo de interferência naquele conteúdo, ele não faz uma curadoria do conteúdo, ele não oferece isso de forma diferente para cada usuário. Bom, aí pode valer uma regra como a do artigo 19. Agora, se a gente tem um serviço que opera não como um intermediário neutro, mas como um intermediário ativo na organização desse conteúdo, não pode ser essa mesma regra, porque esse intermediário, né, essa plataforma, ela não está cumprindo um papel de intermediário neutro. Então, o caminho que a gente aponta é justamente ir trabalhando pelo tipo de violação que se dá, diferentes regras, algumas de responsabilidade direta das plataformas, independentemente de notificação. No caso, por exemplo, de anúncios, né? Anúncios, a plataforma ela já conhece aqueles anúncios, ela faz uma análise daquilo que é impulsionado ou anunciado como publicidade dentro daquela plataforma. Não tem por que ela não ser corresponsável por aquele conteúdo. Ao mesmo tempo, se você tem uma violação grave, como racismo, como um crime de saúde pública, tudo aquilo que já é crime grave no ambiente offline precisa ser entendido como crime no ambiente online. E tem algumas expressões que precisam ser preservadas especificamente para você não entrar numa guerra de notificações. Então, algumas delas você pode trabalhar com notificação em retirada, né? Aquilo que, se você viu uma violação, você vai, notifica, tem uma fraude, tem alguma coisa, e você já gera uma remoção. E tem outras que você precisa preservar a ordem judicial. Então, por exemplo, o conteúdo jornalístico é um conteúdo especialmente delicado, ou aquela discussão sobre crimes contra a honra, para você não criar uma guerra de remoção, né, notificação e remoção, que na prática iniba o debate político. Tudo isso precisa ser preservado. Então, a posição do governo vai nessa direção, preservar a regra em alguns casos, mas entender que para boa parte das situações é preciso sim um novo ordenamento. E aí a decisão do STF é importante, mas é importante também
uma nova discussão de legislação no Congresso Nacional. Pois é, secretário, aí entra um aspecto super importante que eu queria tratar aqui com o senhor, né, que é toda vez que a gente discute esse assunto, todos os especialistas em redes digitais e novas tecnologias falam isso. O Congresso Nacional seria o caminho natural para a regulação, né, para a regulamentação dessas redes. Mas existe uma espécie de inércia na discussão desse assunto ou uma dificuldade muito grande também de construir o consenso necessário para avançar numa legislação atualizada sobre esse tema. Só que, enquanto isso, a gente tem no paralelo as fake news cada vez mais avançadas também. A gente tem o fenômeno das deepfakes sendo usados muito no mundo inteiro, na verdade, né? Mas a gente tem a preocupação até com a chegada das eleições em 2026 e o avanço da extrema-direita. Então, eu queria te ouvir sobre isso também. Se existe alguma tentativa também de diálogo com o Congresso nesse sentido, porque sei que existe uma dificuldade muito grande ali à medida que esse Congresso Nacional, que é bastante conservador, vota muito rapidamente pautas que são do interesse, por exemplo, do Centrão. Aprovam leis, projetos que vão irrigar suas bases, beneficiar suas bases, enfim, suas regiões de origem, né, desses parlamentares, o desenvolvimento também de setores econômicos específicos, como do agro, enfim, só para dar alguns exemplos aqui. Mas como retomar esse diálogo com o Congresso Nacional frente a todas essas dificuldades que a gente está colocando aqui? Olha, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senado aprovou em 2020 um projeto de lei, o 2630. Depois é preciso lembrar que há outros projetos na Câmara dos Deputados. A Câmara não votou a urgência, mas não a aprovação do 2630. Depois há projetos como o PL 4691 que estão na casa, foram apresentados por parlamentares de centro e centro-direita. Portanto, não é falta de material substantivo para avançar que tem feito a Câmara não tomar uma decisão. De fato, há um ambiente político que dificulta a aprovação desse projeto, mas me parece que tem duas questões aí relevantes. Primeiro, o governo está muito mais preocupado nesse momento com a questão de proteção de direitos, com a segurança no ambiente digital. Nós estamos vendo o que está acontecendo com crianças e adolescentes. Nós estamos vendo o que está acontecendo com golpes e fraudes. Estamos vendo como diferentes, eu diria, tanto as crianças e adolescentes como os idosos estão altamente expostos a conteúdos ilegais e nós não podemos naturalizar isso. Outro dia tem uma estatística de que ocorrem no Brasil 7 mil golpes digitais por hora. Nós não podemos naturalizar isso. Essa é uma questão que nesse momento afeta a todos. Nós não podemos nos esconder atrás de uma discussão de liberdade de expressão para proteger criminosos, gente que está faturando dinheiro a rodo com esses golpes no ambiente digital. Então, é preciso avançar. O governo vai trazer, mais uma vez, né, o governo vem dialogando, vem buscando avançar nessa agenda desde o começo de 2023 e pretende apresentar ao Congresso Nacional um projeto que vá nessa direção, de proteção de direitos, de ampliar a segurança no ambiente digital. Isso de um lado. E de outro, ampliar a competição no ambiente digital. É preciso que você tenha um espaço competitivo em que as grandes empresas não estabeleçam travas para a entrada de novos entrantes ou para a permanência e uma competição saudável entre os atores daquele mercado. Então é nessa direção que a gente acha que dá para ir, e eu tenho certeza que o Supremo avançando na sua decisão, isso também coloca uma responsabilidade para a Câmara dos Deputados, porque senão mais uma vez ela vai ser de certa maneira, bypassada pelo Supremo na falta de ação, né, na inércia da própria Câmara dos Deputados. Eu acho que isso não é positivo para o país, nem para o próprio Congresso Nacional. Claro, essa posição em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é uma crítica que vem sendo feita sobre o STF está, né, o Poder Judiciário está, de certa forma, se tornando o principal regulador da matéria nesse momento, até por falta de uma legislação, uma discussão que esteja ali a contento do momento que a gente está vivendo, né? Eu até pergunto se essa pausa... Desculpe, Gabriela, é que
o judiciário julga casos. Os casos chegam, eles não podem ser omissos em julgar os Claro, casos. sim. Se o caso é levado a uma terceira instância, levado ao Supremo Tribunal Federal, o papel do Supremo é julgar os casos. E o que eles entenderam corretamente é que esses casos não estavam isolados, são casos que têm um nível de ocorrência alto na justiça brasileira e que, portanto, a ideia de dar repercussão geral, de trazer como um tema de repercussão geral, é uma compreensão de uma realidade dada. Então, não cabe também ao Congresso reclamar que o Supremo faça o seu trabalho, julgar os casos que chegam até lá. Claro, perfeito. E eu queria perguntar sobre o momento que a gente teve a interrupção ali do julgamento, foi um pedido de vista do ministro André Mendonça, que retomou e fez seu voto ali na retomada desse julgamento no STF. Só que nesse meio tempo houve diversos acontecimentos. A gente teve, por exemplo, o governo Donald Trump assumindo no primeiro dia ali na posse do Donald Trump. A gente teve os CEOs de grandes big techs alinhadas com o Trump, posicionamentos muito contundentes a respeito disso, como o do próprio Elon Musk, do X, ou o Mark Zuckerberg também, da Meta, do Facebook. Enfim, e até pensando aqui no nosso Brasil, né, no nosso caso, a gente teve, por exemplo, as fake news a respeito do Pix. Então, como é que esses acontecimentos também, na sua avaliação, influenciam no voto dos ministros e no entendimento deles a respeito disso, levando em conta esse cenário? Eu acho que o Supremo tem mostrado uma capacidade de uma autonomia, primeiro em relação aos outros poderes, mas também uma capacidade de compreensão do momento político do mundo muito positiva, no sentido de entender assim, não cabe ao Supremo subjugar-se a qualquer governo, nem ao governo brasileiro, nem muito menos a um governo de outro país que fica dizendo que ou fica achando que tem direito de dizer o que o Supremo Tribunal Federal vai ou não julgar no Brasil. Eu acho que está claro que o momento atual exige dos estados uma capacidade de afirmar a soberania. Soberania no espaço digital, a soberania política, a soberania econômica, e, portanto, cabe ao Brasil definir as suas próprias regras e julgar se as regras estabelecidas estão ou não de acordo com a Constituição brasileira. O que os Estados Unidos vão fazer é o problema dos Estados Unidos, mas eu acho que o Brasil está no caminho certo nessa direção. O que eu acho que também aconteceu no último período é que ficou mais claro o problema que a gente está vivendo, né? Como as crianças e adolescentes estão sendo afetadas, como golpes e fraudes têm se disseminado. Então, isso nos preocupa muito mais do que uma discussão de fake news. Nos preocupa a proteção de direitos dos brasileiros. Sem dúvida alguma. E acho que também tem que entrar nessa discussão, e acho que está, né, secretário, a responsabilidade que essas plataformas têm de atuação. Pensando aqui, acho que eu vi um exemplo enquanto estava estudando sobre esse assunto, né, do Internet Lab, de uma coordenadora de pesquisa. Ela fez um paralelo com o jornalismo, para ficar mais fácil também para as pessoas compreenderem do que a gente está falando quando a gente está falando do artigo 19 do Marco Civil da internet. Ela diz que essa oposição mais óbvia, quando a gente fala da remoção de um conteúdo, seria a de um jornal. Se há uma reportagem, por exemplo, que cause danos a terceiros, né? Seja um crime contra a honra, seja um crime de racismo, por exemplo, o jornal ele se responsabiliza por aquele conteúdo, né? Por essa matéria. E as plataformas parece que tem uma espécie de imunidade ali. Como que uma plataforma, o conteúdo está ali dentro da plataforma dela, né? A gente vê, por exemplo, a partir do momento que o Twitter vira o X, conteúdos de extrema-direita, enfim, essa plataforma virou uma outra coisa, né? Não é mais o Twitter como a gente costumava, por exemplo, quando estava no Twitter, era uma outra coisa. A gente vê uma proliferação de fake news, de conteúdos relacionados à extrema-direita que são colocados em evidência ali. Então, queria trazer esse paralelo aqui, até a sua análise em relação a isso também, porque eu achei um pouco didático se a gente colocar nesses termos. Eu acho que nós estamos vivendo um desafio grande, que é entender onde que essa dose de responsabilidade tem que parar ou seguir. Quer dizer, qual é o limite, qual é a fronteira. Não dá para a gente comparar com um jornal ou com um meio de comunicação tradicional que editorializa todo o conteúdo. De certa maneira, a internet conseguiu ser plural, diversa,
etc., porque também as plataformas oferecem um ambiente em que todos falam, elas não têm um controle editorial sobre esse conteúdo. O problema é que elas interferem no processo de fruição dessa informação. Ou seja, quando um algoritmo recomenda um conteúdo de extrema direita para maximizar o engajamento, ou seja, para fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo interagindo cada vez mais com os conteúdos daquela plataforma, ela está gerando uma distorção no debate público. E essa distorção ela é fruto desse interesse comercial, ela é fruto da ideia de que quanto mais eu tiver um conteúdo mais polêmico, mais alarmista, etc., mais isso vai gerar de engajamento. Então, por um lado, você não pode comparar os meios tradicionais com os meios digitais, porque há uma diferença grande na ideia de um meio editorializado com responsabilidade editorial e outro não, mas por outro, você não pode deixar de reconhecer que as plataformas digitais interferem no processo de circulação da informação e o fazem de uma maneira muito, muito, muito pior do que os problemas que a gente via na mídia tradicional. Na mídia tradicional a gente vê, bom, está faltando diversidade, está faltando pluralismo. Ali, no ambiente digital, a lógica é, não tem os valores do jornalismo, não tem nada. Você não pode discutir nem com base naquilo que a gente usava para avaliar a mídia na década de 80, 90. É gerar engajamento. E aí é a corrida pelo clique, é o clickbait, é a atenção do usuário e é, portanto, uma lógica de que você precisa preservar as pessoas na plataforma o tempo inteiro. É nessa direção que a gente precisa atuar para mitigar os efeitos negativos desse modelo de negócio. Esse modelo de negócio é perverso para a democracia por conta justamente dessa busca de engajamento a todo custo. E a gente não pode naturalizar isso numa sociedade democrática. A gente teve, por exemplo, setores de fact-checking que foram completamente extintos dentro dessas plataformas, que faziam o mínimo de regulação ali do que estava sendo colocado, né? Que é uma observação aqui que o senhor coloca também, né? Sobre qual é a diferença no papel. Mas fato é que hoje as pessoas, elas só se informam, uma parte das pessoas, pelas redes sociais. Então, se a gente pensar num caso também mais grave, como, por exemplo, o consumo nas plataformas, no TikTok, aqui eu estou pensando porque é uma rede de jovens, né? Mas o quanto crianças e adolescentes têm um acesso fácil a um conteúdo violento, a desafios. Quando eu estou falando de responsabilização, estou falando nesses termos, né? Quer dizer, um adolescente aperta um botão dizendo que tem 18 anos e isso é o suficiente, não tem nenhum outro tipo de checagem de segurança para proteger essa criança e esse adolescente de ir atrás desse tipo de conteúdo. A gente teve até o Adolescência, né, esse seriado bastante recente que acho que deixou as pessoas bastante em alerta sobre ao tipo de conteúdo que essas crianças e esses adolescentes eles podem estar ali submetidos ou sendo formados, né? Eu acho que tem uma preocupação grande, que é o seguinte: 78% dos brasileiros, isso é a pesquisa do Nexus, foi publicada, 78% dos brasileiros acham que as plataformas tinham que ter mais responsabilidade sobre as suas atividades. Então, eu diria, isso não é um consenso, mas é uma maioria muito gritante. Né? Então, nós precisamos ir nessa direção. As plataformas, o que está acontecendo, na verdade, é que elas estão piorando os seus sistemas de acompanhamento. Elas estão desfazendo mecanismos de proteção de direitos, desfazendo mecanismos de checagem de fatos, por exemplo. Esse é o caso da Meta. Né? Nós temos outras plataformas que buscam preservar um pouco mais algumas questões de direitos, mas também ficam lidando ali com um competidor, onde, se no vizinho vale tudo, qual é o incentivo que você tem para ter regras melhores? E eu acho que essa questão de criança e adolescente, ela exige uma atenção específica, porque é um público extremamente vulnerável. Então, a gente discutia com Kawaii e TikTok, depois daquele desafio. Né? Até agora, a Polícia Civil aqui do DF ainda não identificou se aquele desafio que matou a menina de 8 anos foi feito no Kawaii ou no TikTok. Mas a gente dizia a eles, não é possível vocês deixarem um desafio desse no ar. Um desafio que ameaça a vida nesse tanto, e só é feito para isso, ele não pode ser mantido no ar com naturalidade. Né? Então, assim, não, eu vou manter roleta russa no ar porque é um conteúdo adulto, e se as crianças estão olhando é porque os pais não estão cuidando. Isso é um nível
de negligência com a vida dos cidadãos, cidadãs, crianças e adolescentes do Brasil, inaceitável. Então, é nessa direção também que a gente precisa ir, estabelecer as regras que vão fazer essas plataformas não colocarem o lucro na frente da vida das pessoas. Porque é isso que a gente está vivendo hoje, é isso que me parece insustentável. De fato, secretário, acho que para fechar, eu queria deixar aqui a sua avaliação sobre esse cenário eleitoral que está se desenhando, né? Porque a gente vai chegar em 2026, até a gente tangenciou aqui essa discussão, mas acho que não tem como fugir, né? A gente teve outros períodos eleitorais em que a gente já sofreu e a população já foi submetida a fake news. E aí depois que a gente sabe como é que funciona, é meio que chovendo molhado aqui, mas depois que a fake news se propaga é muito difícil de você desfazer o que já foi feito, então de você fazer a verdade chegar nas pessoas com a mesma velocidade. E aí levando em conta a ascensão da extrema-direita, a gente tem outros países também entrando em período eleitoral, o próprio governo Donald Trump, né, já foi muito colocado isso na imprensa, a gente já discutiu também no ICL Notícias a respeito do interesse até do governo Donald Trump de ter outros aliados da extrema-direita até na América Latina, e o Brasil não está fora disso. Enfim, a preocupação com a responsabilidade das plataformas nesse sentido também, levando em conta o período eleitoral que chega muito em breve. Ora, o período eleitoral no Brasil tem regras específicas, né? A Justiça Eleitoral atua de acordo com a lei das eleições e com o Código Eleitoral, e com as resoluções do TSE. O TSE tem sido muito protagonista em promover resoluções bastante, eu diria, precisas na capacidade de enfrentar os problemas atuais no ambiente digital. Então, se pegar as resoluções de propaganda eleitoral de 2024, 2022, 2020, são todas resoluções que buscaram estar par e passo com o tempo, né, com o momento. Mas é difícil atuar sozinho, 2026, né, secretário? É difícil atuar sozinho. Não, é difícil atuar sozinho. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o TSE ter regras boas é importante, mas aí você precisa do Ministério Público Eleitoral e dos TREs atuando forte, senão você não vai ter a aplicação dessa regra. Segundo ponto, você precisa fazer com que essas regras sejam também absorvidas pelas próprias plataformas, senão você vai estar sempre enxugando gelo. E aí uma parte das plataformas declinou de fazer propaganda eleitoral porque achou as regras muito pesadas. Elas não são pesadas, elas são o mínimo para você poder ter visibilidade do que está acontecendo. Então a ideia de que você tem uma biblioteca de anúncios eleitorais, por exemplo, que foi um fator que fez uma das plataformas grandes não querer abrir espaço para propaganda eleitoral, me parece uma regra bastante razoável. Então, o que a gente precisa é entender que o desafio de 2026 vai ser maior do que todos os que a gente já viveu, pelo nível de popularização dos deepfakes. E aí, o problema do deepfake é que você começa, não é só que você não sabe ser falso, é que você já não sabe o que é verdade. Então, essa indissociação entre fato e simulação, ela vai criando um monte de embaraço e, de certa maneira, desorganiza a capacidade da população em aprender a realidade e tomar decisões políticas. Né? Há um nível de desorientação causada pela propagação de fake news e de deepfakes, que certamente vai afetar a capacidade do eleitor tomar uma decisão livre e bem informada. Então, acho que a gente vai precisar cercar esse problema, nós vamos precisar encontrar os antídotos para isso. Idealmente, nós vamos ter não só a legislação eleitoral em vigor, mas uma outra legislação que olhe para o ambiente digital, mas ainda que tenha só a legislação eleitoral, o desafio será, sem dúvida, bastante grande. Quero muito agradecer, secretário, pela sua presença aqui, o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brant. Obrigada por aceitar nosso convite, pela sua gentileza e pelo seu tempo. Até a próxima. Obrigado, Gabriela. Até a próxima. Falando em democracia, quero te fazer um convite para você estar aqui com a gente nesse domingo, agora que está chegando, icl.com.br/cinema, para você garantir o ingresso, dia 8 de junho, às 8 horas da noite, e eu estou falando que é domingo agora, mas para você ter anotadinho aí na sua agenda direitinho, você pode vir com a gente para acompanhar
a transmissão do filme A Partida, o filme dirigido pelo Caco Ciocler, que inclusive vai estar com a gente, Leandro Demori vai estar conversando com ele depois da exibição para falar sobre democracia brasileira e também sobre a urgência de reencontrar um caminho coletivo como um sonho político. Então vem com a gente nessa nova sessão de cinema que a gente vai retomar aqui no ICL, que você pode participar de graça. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência você tem o Rolê ICL, você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio, de segunda a sexta-feira. Fica o convite para você voltar com a gente na segunda. A gente está de volta. Tchau, tchau. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demori, e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.